Cortaste o cabelinho. Boa tarde. O meu nome é Júlia Tomás e cabe-me a mim, em nome do IAPMEI, dar-vos as boas-vindas a este webinar de um ciclo de eventos que temos estado a realizar e que designamos por alcançar resultados em tempos imprevisíveis. Portanto, trata-se aqui do nosso terceiro webinar, sendo que o de hoje será orientado para a realidade do setor da indústria, em termos dos exemplos práticos que aqui vamos partilhar e desenvolver. O objetivo desta sessão é basicamente partilhar informação ao nível de estratégias e ferramentas que podem ser adotadas pelas empresas neste contexto que estamos a viver de incerteza e que podem ajudar a gerir melhor este momento que tem sido referido como pós-Covid-19. Estes webinars são organizados em parceria com o Instituto Kaizen, que, sendo uma empresa especialista no desenho e implementação de sistemas de melhoria contínua, poderá, através de exemplos e boas práticas, ajudar-nos a refletir estrategicamente nas atividades e processos nas diferentes áreas de negócio. Em termos de alinhamento, teremos duas intervenções, uma primeira assegurada por Luís Guerra, diretor do Instituto Kaizen, e uma segunda por Rui Cernadas, diretor global das operações da empresa Striker, que irá aqui partilhar um pouco daquilo que têm sido os desafios, as práticas e no seu contexto específico de atuação. Antes de passar a palavra ao Luís Guerra, algumas notas muito breves, referir que esta sessão vai ser gravada e, portanto, poderão depois aceder não só através do site do IAPMEI para um novo visionamento, mas iremos também, para quem se inscreveu e está a participar, enviar toda esta informação, assim como a apresentação que vão ser disponibilizadas ao longo desta sessão, que vai durar mais ou menos 1 hora, em termos de sessão em direto. Nós temos também aqui um espaço para perguntas e respostas, e vocês podem colocá-los aí do vosso lado direito. Todas as questões são bem-vindas, iremos depois no fim das intervenções partilhar as questões que aparecerem para que os nossos oradores convidados possam responder e vamos tentar, portanto, dar resposta a todas as questões, portanto, sintam-se à vontade. E dizer-vos que, só em termos de alinhamento, que dentro deste ciclo iremos ter uma próxima sessão já na próxima semana e que será, dentro deste tema das ferramentas e estratégias neste contexto pós-Covid-19, será focado no setor do turismo. Portanto, passo a palavra de imediato ao Luís Guerra, que vai começar a sua primeira intervenção. Muito obrigada. Boa tarde a todos, espero que já estejam a ver o ecrã. Bem-vindos ao terceiro seminário ou webinar que temos dedicado à parte da indústria. O meu nome é Luís Guerra, como a Júlia já disse, e a lógica de hoje é então fazer explicar algumas metodologias associadas aos temas que foram levantados na última sessão. Portanto, à semelhança do que fizemos na semana passada, na primeira sessão nós colocamos a quem se inscrevia a questão de quais são os temas mais interessantes a serem discutidos e abordados. Na parte da indústria, das 51 respostas que obtivemos, esta foi a distribuição e, portanto, a ideia é falarmos dos top 3 que foi identificado. Portanto, como aumentar a polivalência dos colaboradores, garantir eficiência no arranque e redimensionar a supply chain. E em seguida vamos ter também a participação do Rui Cernadas, da Striker, que nos vai explicar um pouco o que é que uma empresa tem reagido e as coisas que foram feitas ao longo deste período da pandemia. Um bocado na lógica de partilhar boas práticas e a experiência. Portanto, antes de arrancar, e é também à semelhança do que fizemos na semana passada, queria explicar um pouco qual é a abordagem que nós temos em cada um dos desafios que nos são colocados. Portanto,
Primeiro, a lógica da criação de valor para o cliente, sempre com o foco, qualquer solução que é desenhada tem primeiro foco a noção de criar valor para o cliente, percebendo o que o cliente espera e tentando melhorar sempre a experiência do cliente, mesmo que, no caso de hoje, a maior parte das pessoas que estamos a falar é muito a lógica do B2B, mesmo assim tentar perceber como nós podemos melhorar os nossos produtos com a lógica do cliente, portanto, sempre neste sentido. Trabalhar a eficiência do fluxo, muito foco na lógica da criação de fluxo, na redução do lead time. Eficácia no Gemba. Gemba é uma palavra japonesa que significa local onde a ação acontece, portanto é o terreno, e as discussões devem rapidamente passar para o terreno, para serem validadas, serem postas em prática. Envolvimento das pessoas, naturalmente, queremos envolvimento das pessoas, não acreditamos nas soluções de uma pessoa só, acreditamos no conhecimento de uma equipa. E depois aplicar também a gestão visual. É um princípio que nós temos em tudo o que fazemos, de garantir a boa gestão visual, para com isso também ser fácil passar a mensagem e as informações necessárias. Portanto, esta é a nossa abordagem, é simples, é senso comum, mas convém sempre voltar a referir. Da mesma forma, também, creio que é simples perceber o nosso método de trabalho. Portanto, nós olhamos para cada atividade, percebemos onde é que existe valor acrescentado e não está valor acrescentado, portanto, o que a gente chama de muda. E a partir daqui, a partir desta identificação, tentamos eliminar as tarefas que não acrescentam valor e transformá-las em valor acrescentado. E com isto conseguimos aumentar a produtividade, melhorar os rácios, melhorar os KPIs da organização. Portanto, é uma abordagem muito simples, foco nas tarefas de valor acrescentado, observar as tarefas que não acrescentam valor e transformá-las em tarefas de valor acrescentado. Para isso, também é importante voltar a falar, que já referimos isto nos dois anteriores, mas voltar a falar do nosso modelo de gestão da mudança, porque é isso que existe em qualquer organização e de comum a qualquer organização. Portanto, nós acreditamos que para que as organizações que vão ser melhor desta crise e que têm sido melhor ao longo dos anos, são aquelas que têm um sistema de gestão da mudança. E acreditamos num modelo assente em três grandes vertentes: na vertente das equipas, da gestão diária das equipas, a que chamamos de Daily Kaizen, na vertente de melhoria dos processos e na lógica de fazer workshops, a que chamamos Value Stream Kaizen, e também na vertente de definir qual é que é a estratégia e a implementação da estratégia, algo mais disruptivo, a que chamamos de Strat Kaizen. Portanto, a bandeira significa, no fundo, estas três vertentes e os diferentes níveis de organização têm um impacto ou têm uma responsabilidade maior sobre cada uma destas vertentes. Isto é o que é comum a qualquer organização, pequena, grande, da área de turismo, área da indústria. O que muda de organização para organização são os problemas que temos que resolver, as melhorias que temos que implementar, e isso diz respeito a estes dois modelos que temos aqui em cada um dos lados e que, no fundo, são a caixa de ferramentas que nós temos para resolver os nossos problemas. Portanto, aí sim é customizado, mas o que é comum é existir este modelo de mudança que permite que, depois de implementar algo, sejamos capazes, primeiro, de implementar de uma forma eficaz, rápida, e depois que somos capazes de manter esta melhoria ao longo do tempo e também melhorar sobre isso. Portanto, isto, no fundo, é uma introdução que queria fazer e tenho feito ao longo deste webinar, só para explicar um pouco a nossa abordagem e o método como fazemos a implementação. Entrando agora no primeiro tema, de aumentar a polivalência dos colaboradores. Portanto, aumentar a polivalência dos colaboradores no contexto atual significa que a mesma pessoa deverá fazer mais tarefas do que fazia até à data. Estas tarefas podem ser de diferentes tipos, podemos estar a falar de tarefas operacionais, tarefas de montagem, de execução, tarefas logísticas, tarefas administrativas, portanto, isto pode-se aplicar em qualquer área. Mas há um ponto que é importante pensarmos: como é que vamos identificar quais as tarefas a treinar e como é que podemos fazer o treino das equipas. No caso da indústria, eu acredito que a maior parte das organizações já existe bem especificado quais são as tarefas que as pessoas têm que fazer e que isso é algo em concreto. Na semana passada falámos na área dos serviços, em que pode ser não tão visível, uma tarefa pode ser não tão física. No caso da indústria, penso que é. E uma boa forma de percebermos quais são as tarefas que temos a treinar é através dos gráficos de processo. Portanto, qualquer organização que produza um produto, que entrega ao final do dia um produto, deve ter um gráfico de processo a dizer como é que se executa, como é que se constrói esse produto. O exemplo que tem aqui à esquerda
é um gráfico de processo para montagem de uma ficha elétrica. E como podem ver, vemos os diferentes componentes ao longo do processo, como são incorporados. Okay? Neste caso, um corpo em que colocamos um tubo e uns parafusos, a seguir entre os discos, a seguir um parafuso central e por aí adiante. Portanto, isto pode ser aplicado a qualquer produto, desde o mais complexo até o mais simples, como neste caso, uma ficha elétrica. E se pensarmos quais são as tarefas que eu tenho que normalizar e quais são as tarefas que eu tenho que treinar ou poder aumentar as competências, neste caso seria como é que eu faço a introdução do parafuso, como é que eu faço a montagem da ficha, as diferentes tarefas que estão aqui assinaladas no gráfico de processo. Portanto, no caso da indústria, acredito que é um bom ponto de partida olhar aos nossos gráficos de processo e perceber quais são as tarefas que nós temos, para depois perceber quais são as tarefas que vamos ter que treinar as equipas e os colaboradores para executar. Isto é um standard que existe, muito associado a outro tema que vamos falar a seguir, que é o line design, ou o desenho de linha. As duas coisas estão muito ligadas, mas é um bom ponto de partida para perceber que tarefas são necessárias normalizar. Por outro lado, à semelhança do que falamos também na semana passada, a área dos serviços, dentro de uma indústria há áreas que são não produtivas, não é? E para essas áreas que são não produtivas, nós podemos seguir a lógica do mind map e para cada uma das equipas definir quais são os processos que têm que executar e dentro de cada processo quais são as tarefas que têm que efetuar. E a partir daí vamos entrar numa lógica de priorização. Isto também pode ser aplicado às tarefas de um gráfico de processo, portanto, uma lógica de priorizar, se saem muitas tarefas, quais são aquelas que são mais críticas, na lógica de quais são as que criam mais impacto e, por outro lado, quais são as mais fáceis de implementar, e aqui entramos na lógica de facilidade-impacto. Portanto, com esta matriz, caso o número de tarefas a treinar seja elevado, isto permite-nos dar uma priorização e com isto estabelecer um calendário das tarefas a fazer. Obviamente, começando pelas que têm maior impacto e maior facilidade. Em seguida, temos a matriz de competências, onde vamos preencher, então, quais são as tarefas que existem e vamos avaliar qual é o status de cada colaborador em relação às mesmas tarefas. Temos dois tipos aqui, mas significam exatamente o mesmo, um seguindo uma lógica de tarefas em linhas e colaboradores nas colunas, e a outra seguindo uma lógica invertida, mas é exatamente a mesma coisa, e uma simbologia que mostra qual é o status em termos de conhecimento e execução de cada uma tarefa para cada colaborador. Essa avaliação deve ser feita pela chefia direta e partilhada com o colaborador, naturalmente para ele ter noção de como é a sua avaliação. Mas para eu conseguir, passo seguinte, treinar as minhas equipas, eu necessito ter uma norma definida. As normas, como eu creio que no caso da indústria não existem grandes dúvidas, existem para suster, não é, a melhoria que foi feita e para manter um determinado nível de output. No fundo, é a maneira conhecida até o momento mais fácil, simples e segura de efetuar uma determinada tarefa. E isto é o que nos permite ter um output estável, okay? E é uma base para começarmos a melhorar. Aqui. Um slide aqui. Qualquer dificuldade do computador. Portanto, peço desculpa só para dar aqui no computador. Portanto, quando não existe um processo normalizado, o que normalmente acontece é que os resultados são inconsistentes. Ou seja, nem sempre conseguimos atingir o output que era pretendido. Quando normalizamos, criamos um processo consistente e com isso vamos conseguir atingir os resultados que desejamos. É a base também para a preservação do conhecimento, prevenir erros repetitivos, a base de treino e delegação de tarefas e também permite auditar e perceber se estamos a trabalhar da forma como é pretendida ou não. Temos aqui diferentes exemplos de diferentes tipos de normas, seja normas de manutenção, normas de qualidade, normas de preparação de material, normas de quais são as movimentações e como é que eu devo executar uma determinada tarefa, até normas de como faço uma mudança da produção, quando estou a produzir um produto A e passo para o B, qual é o standard que devo fazer. Claro que isto tem particular interesse se estivermos a falar de uma operação feita por um maior número de pessoas, como neste caso de 4 colaboradores a efetuarem uma mudança, neste caso de produção na indústria gráfica. Ok? Portanto, isto são diferentes exemplos de normas que devemos seguir. Obviamente que ter normas não é a mesma coisa que ter standard work, ok? Garantir
que executamos e utilizamos as normas, isso sim já podemos chamar de standard work. Esta ressalva é só porque em muitos lugares encontramos algumas normas, mas que na prática já não são aquilo que é executado no dia a dia pelas pessoas, e só acreditamos que existe standard work quando realmente as normas são postas em práticas pelas pessoas. E o método standard work também é bastante simples para criar as normas. Portanto, começamos por definir os objetivos, vamos estudar o trabalho, implementamos as melhorias que saem da discussão com a equipa. A partir daí, se está provado que é uma melhoria, vamos normalizar o método de trabalho para em seguida consolidar e garantir que toda a gente tem o treino devido e é acompanhada da forma correta. Eu quero mostrar-vos agora um exemplo de melhorias e a respectiva normalização feitas, neste caso, a indústria têxtil, um fornecedor da indústria automóvel. O vídeo é longo, portanto eu vou mostrar aqueles exemplos que acho que são mais interessantes. Neste caso, que podem ver, temos um operador que está a cortar, para fazer a mudança de bobinos, está a cortar fio a fino todas as bobinas, portanto era uma tarefa que demorava ainda bastante tempo, além de ser um bocado cansativa, e a solução que a equipa encontrou foi passar um fio elétrico que, na passagem, vai cortando todos os fios das bobinas que estão associados e com isto fica feito o corte e está preparada para fazer a mudança. Portanto, isto é um exemplo simples de uma melhoria que se pode implementar. Em seguida, queria também mostrar-vos agora um exemplo, neste caso, na alimentação, numas máquinas que se chamam jets, no fundo para fazer a parte da tinturaria, e como podem ver aqui, para fazer a descarga, estamos a tirar corda a corda, não é? Estamos a tirar tubeira a tubeira, esta máquina tem 3 tubeiras, e em equipa discutimos, depois de analisar todos os perdícios, porque é que não fazemos isto tudo ao mesmo tempo. As condições ainda não estavam criadas, mas assim que fizemos algumas alterações físicas, isso permitiu-nos descarregar as tubeiras todas ao mesmo tempo e com isso, obviamente, enquanto eu estou a descarregar, a máquina está parada e, portanto, com isso consigo ganhar tempo. Como podem ver aqui, com as alterações que foram feitas, conseguimos estar a descarregar as 3 tubeiras ao mesmo tempo. E, obviamente, que depois a lógica foi a mesma para o carregar. Portanto, inicialmente também, como vão ver a seguir, para carregar as tubeiras, carregávamos uma a uma, e a partir aplicamos o mesmo conceito, basicamente, e começamos a conseguir carregar as 3 ao mesmo tempo. Portanto, isto é um exemplo de standard work, identificar onde é que está o desperdício. O desperdício aqui era o tempo parado, as pessoas à espera e a máquina parada para fazer este processo. Discussão com a equipa e, a partir daí, a implementação das melhorias, como podem ver aqui. E agora, obviamente, foram feitas algumas mudanças físicas para isto ser possível de ser efetuado. Gostava agora de mostrar-vos outro exemplo. Neste caso, na limpeza dos rodilhos, como são mais que uns rolos que fazem a queima do tecido, em que temos, neste caso, 2 pessoas, que hoje em dia vai contra as regras do distanciamento, mas é uma situação que já tem histórico, e vemos a pessoa a fazer a limpeza, estamos a ver as questões todas, até de um risco de qualidade que poderia surgir, e esta é a tarefa feita à data. Por outro lado, vamos ver também a seguir o abastecimento do próprio rolo, que é uma operação que não tinha grande ergonomia. No exemplo, até não é o rolo mais pesado, mas por vezes criava alguns problemas de ergonomia. Então, aqui continua a fazer a tarefa de limpar. Estão a ver a troca do TNT. Também hoje em dia já ouvimos falar muito de TNT, não é? Neste caso, não é dos rolos mais pesados, porque ele consegue fazer isto de forma autónoma, mas em alguns casos a tarefa era mais complicada. E a seguir, o que fizemos, em conjunto com a equipa, foi colocar um aspirador na zona do tubo em que estava a fazer a limpeza. Com isso, ao mesmo tempo que vai raspando no rolo, vai retirando automaticamente. Deixa de ser necessário estarem 2 pessoas, aumentamos a eficiência, portanto somos mais rápidos a fazer isto, e elimina todo aquele pó que vocês viram. Por outro lado, com a utilização de um treino logístico e dos meios adaptados, abastecemos também o próprio rolo sem esforço físico para o operador. Portanto, isto eram os exemplos que gostava de vos mostrar. Temos outros, mas não há tempo para tudo. A lógica aqui é a mesma, é identificar, ir observar o trabalho e, em conjunto com a equipa, definir as melhorias necessárias para otimizar a tarefa. Depois, uma vez feitas estas mudanças, é necessário treinar as equipas
E a melhor forma para treinar as equipas é seguir o método TWI, Training Within Industry, que é uma metodologia que nasceu nos Estados Unidos como forma durante a Segunda Guerra Mundial para ajudar a incorporação de mais pessoas na produção de armamento, que até à data não era uma prioridade, e de repente tornou-se e foi necessário incorporar muita gente que não estava habituada a trabalhar em fábrica, então desenvolveram este método para mais rapidamente ensinar como se executa uma tarefa. Portanto, basicamente em duas fases, uma fase de preparação e uma fase de treino, como podem ver. Basicamente na fase de preparação definimos um plano de treino, definimos quais são as tarefas, criamos no fundo a norma, que é isso que é desconstruir o trabalho, garantimos que está tudo preparado e o local devidamente organizado e arrumado. A seguir a fase de treino, começamos por ensinar a pessoa qual é a tarefa que vai para fazer, explicamos, executamos a tarefa e o treinador executa a tarefa para quem está a aprender perceber, em seguida invertemos papéis e a pessoa que aprendeu vai executar a tarefa e eu vou observar se está ok. E em seguida avançamos para o follow-up, o acompanhamento para garantir que as coisas estão a ser feitas da forma correta. Isto é a forma mais eficaz de treinar as equipas. Temos aqui também um exemplo de uma metalmecânica fornecedora industrial automóvel, em que fizemos um treino lá na metodologia de Standard Work. Há aqui algumas coisas que aparecem em inglês, eu peço desculpa, mas quis utilizar o vídeo e estas legendas, isto não era editável, ok? Mas no fundo tem aqui os passos da metodologia do Standard Work e a seguir vamos para o terreno então, primeiro vamos definir os objetivos e vamos observar no terreno. Isto é uma prensa, ok? Sai uma prensa, não me recordo exatamente quantas toneladas, mas no fundo as peças estão a sair e temos dois problemas. Quando há uma necessidade de mudar de contentores, temos que parar a máquina. O contentor está cheio, porque é uma mudança associada normalmente quando o contentor está cheio. E isso representa 4% do OE, ou é o indicador da ocupação destas máquinas. Portanto, se conseguimos melhorar isto, estamos a melhorar, estamos a ganhar output direto da máquina e por isso é tão relevante. Portanto, tivemos a observar, uma equipa teve a estudar o trabalho, a observar as tarefas, identificar quais são os problemas que temos, e nomeadamente neste caso relacionado com a movimentação dos contentores que não estão cheios. Então, eles paravam porque eram os próprios operadores que fazem toda a movimentação dos contentores para fora da zona de trabalho e por isso, se não parassem a máquina, as peças continuariam a sair e começavam a cair ao chão e por isso a necessidade de parar a máquina sempre que há uma troca de contentor. Por outro lado, a logística nem sempre estava junto no momento certo e com isso originava paragens à espera que chegasse o empilhador para recolher o contentor cheio e deixar ficar o contentor que está vazio. Okay? Também, por vezes, havia falta da informação da etiqueta correta para saber qual é o contentor, qual é as peças que estão a serem embaladas. Foram estudados os trabalhos, feito o spaghetti, contabilizado os tempos e, a seguida, em equipa, iniciou-se a discussão de quais são as melhorias que se podem e devem implementar e de que forma podemos melhorar o OE. No terreno, começou-se a perceber, no fundo, quais são os problemas, que melhorias é que se podem começar a implementar, porque é que não estamos a utilizar todas as ferramentas ao dispor. E começamos a fazer os diferentes testes. Depois, começaram a surgir as ideias, naturalmente, começamos a discutir qual é a melhor forma e a partir daí vamos começar a normalizar. E a partir daqui saem os estándares que estão definidos. Aqui estão só imagens dos diferentes estándares que foram definidos para a mesma tarefa. E a partir daqui vamos treinar as equipas para garantir que eles sabem executar os mesmos. Toda a gente está envolvida, okay? Para toda a gente perceber qual é a mais-valia disto e a seguir começar a executar as tarefas. Okay? Isto é mais um exemplo que eu gostaria. Claro que no final há uma análise do retorno, okay, para perceber a mais-valia de implementar esta solução. Isto é o foco na vertente para aumentar a polivalência, na vertente de normalização das tarefas e treinos colaboradores das novas tarefas.
Poderemos também ter uma abordagem ligeiramente diferente, se fizer sentido, que é pensar, nesta fase, pensar na estrutura da equipa e se deve reorganizar a equipa ou não. Estamos a ver aqui um exemplo que é o foco nos recursos. Neste caso, uma pessoa para ter um diagnóstico, um lead time de 30 dias, para um foco no cliente, em que eu consigo efetuar todas as mesmas tarefas para obter o diagnóstico e tenho um lead time substancialmente inferior. Portanto, isto é a diferença de foco no recurso para foco no cliente. Muitas vezes estamos focalizados só na eficiência dos recursos e devemos passar para uma lógica de eficiência do fluxo. Não estamos a dizer com isto que as máquinas, não é importante garantir que as máquinas estão bem ocupadas e a trabalhar bem, não é isso. Mas é cada vez mais importante garantir que o lead time é o mais curto possível, somos o mais flexíveis possível, ok? E em seguida, assim, vamos otimizar os nossos recursos. Portanto, resposta ao cliente o mais rápido possível para seguir a otimização dos recursos. Até porque, normalmente, quando temos o foco de reduzir o lead time, começamos a eliminar todos os desperdícios da cadeia de valor e com isto também conseguimos otimizar a eficiência das equipas e dos equipamentos. Portanto, passar de uma cultura adicional dos silos para uma cultura assente em cadeias de valor. Garantir, os benefícios de uma organização por cadeia de valor, basicamente, é garantir que há um alinhamento de todos com os objetivos estratégicos, eliminamos os desperdícios das diferentes funções, eliminamos os silos funcionais e facilita a comunicação. Normalmente, companhias que implementam esta organização têm um crescimento nas vendas, melhoram o seu lucro, reduzem o lead time, melhoram a experiência do cliente e têm uma maior flexibilidade à variação na procura. Tenho aqui um exemplo numa indústria de produção de cartão, em que podem ver o layout, e é um layout muito tradicional. Obviamente que o layout tradicional dos silos tem uma vantagem, não é? O trabalho é mais fácil de normalizar e controlar que o trabalho é bem executado, mas ao mesmo tempo entramos na lógica de tarefas altamente repetitivas e com isto perdemos um pouco a imaginação e a capacidade criativa das pessoas. Nesta companhia estamos a ver um layout tradicional, em que podemos ver a área de engenharia, em que no fundo são duas unidades industriais, e áreas de engenharia, áreas de recursos humanos, de logísticas, que no fundo não estão dedicadas a nenhuma destas unidades. E a mudança que houve na lógica do value stream é, no fundo, o responsável da unidade industrial é também responsável, no fundo, pelas vendas, e em seguida tem dentro da sua unidade industrial os diferentes value streams. E há um responsável por esse value stream, que se preocupa em otimizar o custo da sua cadeia de valor. E que, dentro da sua organização, tem a engenharia, tem departamento de qualidade, departamento de manutenção, no fundo tem os diferentes departamentos para garantir que consegue entregar produto acabado. Okay? Com isto, muitas vezes não significa que aumentamos os recursos, o que pode acontecer, e neste caso até acabou por acontecer, mas não é necessário, não é obrigatoriamente necessário. É necessário, sim, treinar a mesma pessoa em mais do que uma tarefa. Obviamente que isto torna-se mais difícil quanto mais técnica específica é a tarefa, mas em muitos casos é uma mais-valia e com isto conseguimos eliminar algum desperdício da organização. Aqui também só para termos essa ideia, foram criados, por exemplo, neste caso, 5 value streams, 3 numa lógica de tarefas produtivas, um associado ao value stream de fornecedor e outro associado a tarefas logísticas. Houve uma redução global de 14 recursos nas funções centralizadas, um aumento de 3,4% no número total de colaboradores, mas também conseguimos atingir 26% de crescimento em vendas e 10% de redução de custos da massa salarial, nomeadamente porque muitas vezes não é necessário um know-how tão específico e por isso conseguimos obter um recurso que acrescenta o mesmo valor por um custo salarial mais baixo. Portanto, isto é outra lógica, não é? Nós podemos sentir a necessidade de aumentar a polivalência porque muda a nossa procura e temos que nos adaptar a isso, e é o primeiro cenário que falei, mas também pode ser a altura de questionar se estamos orientados para o cliente, se respondemos rápido ao nosso cliente, ou se somos capazes de criar produtos que correspondam às expectativas do cliente, ou se temos que mudar algo na organização para ganharmos esta tal flexibilidade que estamos aqui a falar. Assim que entrar no tema número 2, da eficiência no arranque. Portanto, nós podemos olhar o arranque pós-Covid com uma lógica de um projeto. Okay? E um projeto, tipicamente, está dividido em etapas para conseguirmos controlar melhor o seu arranque. Normalmente, os arranques são longos porque existem erros que são detectados só nessa altura. Há uma falta de coordenação com os fornecedores que pode gerar atraso.
há falta de um planeamento eficaz e depois tudo isto gera retrabalho na fase de arranque, o que prolonga esta fase. Portanto, se nós pensarmos em etapas, para este arranque da operação, podemos definir 5 grandes etapas. Portanto, primeira etapa, lógico que é identificar o que é necessário mudar, seja por imposição de regras de segurança, seja por variação da procura ou outro fator. A seguir, e muito em função deste ponto número 1, definir quais são as novas soluções a implementar. Passo número 3, identificação das rotinas a tornar digitais, e acho que este passo é inegável que tem que acontecer naturalmente, porque há rotinas que tínhamos como hábitos que vão mudar e passar a ser digital. Passo número 4, implementação destas melhorias. E número 5, desenho de todos os standards, mais checklists de controle para garantir que as coisas funcionam bem. Portanto, devido ao tema todo do distanciamento e todas as construções que isto causa, e associado também à questão da variação da procura, uma das soluções ou uma das metodologias a aplicar como solução, creio que será o layout inline design, portanto, os desenhos de linha. Isto porque realmente o distanciamento entre colaboradores o vai obrigar e porque também é natural que haja uma variabilidade na procura grande. Portanto, temos aqui um exemplo entre o que é um layout com o que a gente chama antes de Kaizen ou com a falta de fluxo, que é o típico layout das produções de grandes lotes, de grande estoque intermédio até chegar ao produto final, com um lead time elevado, com um número de operadores elevados e um espaço ocupado também elevado. Para um layout em célula, em fluxo, em que tipicamente o lead time é menor, porque eu tento trabalhar na lógica do One Piece Flow, o mais próximo disso. Portanto, reduzo ao máximo o encurso que tenho dentro da minha célula e com isto consigo melhorar os principais KPIs da operação. Obviamente que isto é meramente um exemplo, mas é a lógica de passar de um layout construído na lógica de produção da otimização do recurso para passar a um layout em fluxo. Uma questão a ter em consideração quando fazemos este trabalho é perceber qual é, no fundo, um novo ritmo do cliente que eu vou ter. E assumindo que há uma diferença na minha procura, eu tenho que calcular, tenho que dimensionar as minhas células, as minhas linhas, para essa mesma nova procura. Entra aqui um conceito que poderá ser já conhecido de takt time, que no fundo divide o tempo disponível da produção pela procura do cliente e define um ritmo de trabalho a que eu devo ter. E é a base para dimensionamento de qualquer linha, qualquer célula. Com base nisto, vamos conseguir dimensionar qual é o número de recursos e devemos criar condições para garantir a flexibilidade. Se a procura é imprevisível, se os tempos são imprevisíveis e se a procura é imprevisível, temos que nos adaptar e preparar para ter alguma flexibilidade. Portanto, isto permite-nos dizer, eu vou trabalhar com quantas pessoas e como é que eu posso garantir que posso um dia trabalhar com 2, outro dia trabalhar com 3. Portanto, ganhar esta flexibilidade. E os layouts devem ser construídos nesse sentido. Por outro lado, também há alguns princípios gerais de construção de layout que devem ser seguidos, no caso da indústria, que devem ser seguidos. Seja garantir que existe poca-ioca para anti-erros, garantir que os abastecimentos, que a logística trabalha afastada ou separada, melhor dizendo, da parte da produção, que temos automação de baixo custo para simplificar alguns movimentos. Portanto, há uma série de princípios que devem ser tidos em conta quando desenhamos uma linha ou uma célula de trabalho. Tenho aqui um exemplo, não neste caso só de uma célula, mas de um layout, de como se pode fazer uma alteração de um layout. Isto foi um trabalho feito na Tunísia, neste caso na indústria têxtil, de produção de calças de ganga, em que basicamente, como não tínhamos um AutoCAD com todo o layout desenhado, retirou-se as medidas de todos os equipamentos e começou-se a desenhar e a colar em tamanho de escala, não é? Uma escala real, começamos a fazer uma folha todo layout. Esta produção era feita em 2 pisos e o nosso objetivo foi passar tudo para o mesmo piso para evitar as deslocações de material para cima e para baixo. Portanto, o que vemos aqui é o desenho e a discussão do layout, como é que pode ficar organizado, os pontos de entrada e saída da célula e começamos a preparar o espaço que ia receber com as diferentes identificações, com as diferentes marcações ao solo para saber onde é que fica cada um dos equipamentos, para em seguida começar com a mudança e quando mudássemos já sabíamos exatamente onde é que as coisas iriam ficar. Isso vai se traduzir numa mudança, num arranque vertical, porque eu já sei exatamente onde é que vai ficar a coisa, já estou preparado as listras para fazer as cabelagens, toda a parte elétrica, etc. Portanto, estão a ver aqui a mudança de um equipamento de um piso
para o outro e a libertação de uma área grande para futuros projetos, para outras atividades. Portanto, isto foi tudo feito em trabalho de equipa, envolvendo as pessoas e garantindo depois um novo layout de circulação. Neste caso era um corredor para a circulação do MISO, aqui estamos do comboio logístico, aqui estamos a ver o acesso a uma célula, portanto, todas as alterações necessárias de layout. A seguir, então, a tal questão das rotinas centradas digitais, portanto, há reuniões que acreditamos que não voltam a acontecer da mesma forma, portanto, vamos utilizar as aplicações disponíveis para fazer isto de forma virtual, elementos como planos de trabalho, quadros de melhoria, agendas, etc., tudo isso pode ser facilmente transportável para o ambiente digital. Okay? Neste caso, algumas rotinas, como podemos ver aqui, também podem ser feitas de forma automática através de robôs, portanto, pequenas tarefas que também existem dentro das áreas da indústria, administrativas e repetitivas, que consomem recursos, podemos transformar com a aplicação dos RPAs, que não são mais que robôs, mas adaptados a tarefas administrativas. Neste caso, o que vocês veem aqui no vídeo é a leitura de leads diretamente num site, em que o robô está a correr isto e não é necessário a pessoa estar aqui a acompanhar a passo a passo. Portanto, isto também pode haver esta lógica de tarefas administrativas que sejam altamente repetitivas, aplicar estes RPAs, que têm um custo bastante inferior aos robôs que às vezes na indústria vemos e ouvimos falar. Portanto, isto também é uma forma de robotização e tornar digital a parte toda administrativa e com isto também pode ser interessante em termos de custos. E depois, enquanto estamos a implementar estas melhorias e a preparar-nos para o arranque, devemos ter os KPIs, os indicadores, para garantir que estamos a andar ao ritmo certo e vamos conseguir atingir os resultados que queremos no tempo previsto. Portanto, podemos fazer reuniões de seguimento deste tal projeto de arranque, seja através do Excel, seja através do Teams. Nós temos optado pela utilização do Teams, mas sabemos que nem toda a gente usa, portanto, é perfeitamente passível usar o Excel para o mesmo, mas aqui a lógica é acompanhar as diferentes etapas do nosso projeto para ver se estamos a andar com o ritmo necessário. Para isso, utilizar também a metodologia Last Planner, que não é mais do que identificar ao longo deste projeto o que é que cada um tem que fazer em cada uma das semanas. Okay? Normalmente tem uma visão semanal, em que eu vou colocando as tarefas que tenho que fazer esta semana e vou acompanhando para garantir que quando chegar ao final da semana sou capaz de entregar aquilo que me comprometi e com isto não ponho em risco o prazo de arranque da minha instalação, neste caso da fábrica. E, do fim, desenhar todos os standards de checklists que vão permitir que isto realmente arranque bem, que funcione bem e que se mantenha a funcionar bem. Sejam regras de distanciamento, regras de como se faz as tarefas de entrada na fábrica, de posicionamento nos refeitórios, de forma a garantir que não há nenhum problema relacionado com o contágio. Por exemplo, já que é um tema premente, nós próprios também definimos uma série de regras de como utilizar o escritório para garantir que não existem problemas. Nomeadamente a questão dos circuitos e tudo mais. Tem aqui também um exemplo, uma fábrica que produz máquinas de café, em que adaptaram e fizeram, no fundo, normalização dos acessos à fábrica e controle, seguindo uma lógica quase de check-in de aeroporto. Eu sei que este é o corredor de entrada, quando chegar ali vou ter que medir a temperatura, de forma a garantir que tenho as condições todas para iniciar a minha atividade. As próprias reuniões e dinâmicas que existiam de acompanhamento, que a gente chama de Kaizen diário, foram adaptadas. Vou pôr pausa só, como podem ver, as pessoas estão colocadas em devida distância e a chefia está junto do quadro a fazer a partilha dos resultados do dia anterior, como é que as coisas aconteceram. É possível que no futuro isto também venha a ser digital, mas nesta fase ainda está assim e, no fundo, conseguimos manter a dinâmica de gestão da equipa, respeitando todas as regras. Aqui, no fundo, a aplicação ok? O que aconteceu nesta indústria é que trabalhava um turno e por esta questão de distância necessária foi obrigada a partir em dois. Okay? Obviamente que isso resulta em alguma perda de eficiência em termos de custos, não é? Porque sempre que se abre um turno há custos associados que vão existir, mas saúde está em primeiro lugar e foi uma forma que encontraram de alterar, no fundo, o número de pessoas que têm em cada momento na fábrica, para passar de um turno para 2 turnos. Isto obrigou a quê? Basicamente obrigou a reavaliar todo o balanceamento de tarefas que tinham até à data e adaptar
todos os layouts a este novo número de pessoas e novas tarefas que têm. Portanto, isto é um bom exemplo do que falamos atrás. Temos um gráfico do processo, no fundo, o meu takt time vai artificialmente ser alterado, não é? Ou vou alargar isto para 2 turnos, vou aumentar isto, portanto tenho que fazer uma redistribuição e um rebalanceamento no fundo das tarefas e das equipas, respeitando agora todas as questões e usando todos os EPIs associados, não é, à questão do coisa, onde podem ver as pessoas a trabalhar com a segurança, com as máscaras, com tudo o que é necessário para garantir isto. Todo o treino foi facilitado porque já existiam alguns estándares, foi necessário atualizar, mas não foi um trabalho do zero, porque já existiam linhas a funcionar. Portanto, isto é um exemplo de um arranque ou de uma operação a funcionar durante a temporada da pandemia. Okay? E foi necessário ajustar para conseguirem produzir com eficiência. A produtividade, como é realçar, que não baixou. Isso é o que é relevante. Foi um balanceamento, foi feito sem perda de produtividade, ou seja, sem perda de output por parte das equipas. Por último, tema 3, redimensionar a supply chain. Portanto, a metodologia que nós utilizamos para isto é o Value Stream Analysis, o VSA, em que começamos por definir um objetivo, mapeamento da sessão atual, um exercício de caça aos mudas para identificar junto da equipa quais são as principais oportunidades, uma formação em ferramentas, em metodologias já vocacionada para estes mudas que foram identificados, desenho de soluções, implementação, no fundo, um business case e fecho. São 8 etapas. Quero só mostrar meramente um exemplo disso aplicado à indústria automóvel, um fornecedor, first tier. Portanto, estamos a falar que identificamos uma série de desperdícios, neste caso aos mudas, seja por estoques, seja por pessoas paradas, etc. É um trabalho feito em equipa para ajudar as pessoas a perceber. Isto é um exercício que qualquer organização pode fazer para identificar os seus principais desperdícios. E a partir daqui assinalamos, fazemos um mapeamento, que é isto que vocês veem aqui atrás com esta nomenclatura, ok? E identificamos onde é que estão as principais oportunidades. Okay? É a equipa que começa a identificar o que acha relevante ser trabalhado e quais são as oportunidades que identificou como críticas. Portanto, neste caso, estoques intermédios, grandes lotes de produção que são estoque intermédio, falta de fiabilidade ao E baixo, operadores com tarefas logísticas, isto significa que eu estou numa máquina, tenho que sair para fazer uma determinada tarefa e a máquina para, portanto, perco rendimento, operações não balanceadas, etc. Portanto, isto é um trabalho feito em conjunto com a equipa. A seguir, em função dos desperdícios que são identificados, executamos o treino do que é necessário, com simulações para tornar mais fácil a interpretação de alguns conceitos. E a seguir vamos criar uma visão futura. Não vou entrar agora aqui em detalhe do que é esta visão, porque não é disto que se trata. O que eu quero explicar é que após o treino cria-se o que nós chamamos de visão futura. Como é que deve ser o novo fluxo, como é que deve ser o novo método de planeamento, como é que deve a minha fábrica trabalhar no futuro. E a seguir, obviamente, também temos associado o detalhe. Não é? Isto é uma visão global, mas com isto eu pouco ou nada consigo fazer, então vamos em detalhe, perceber o que é que eu tenho que realmente mudar em cada uma das áreas para conseguir chegar. E associado a isso, quais são, no fundo, o retorno que vou ter de cada uma destas melhorias, que tanto podem estar, neste caso, associadas a um novo desenho de linha, associadas a um novo um novo layout e respectivo abastecimento por parte do comboio logístico, que pode estar associado à forma como eu organizo a minha estrutura de equipas e faço a gestão diária das minhas equipas. Após isto, passamos por um cronograma de implementação que me diz, mês a mês, quais são as tarefas que eu devo executar, quais são os workshops que eu devo executar. Okay? E, obviamente, associado a isto, existem aquelas metodologias de acompanhamento dos projetos, que já falei anteriormente, e que vamos implementar para garantir que isto corre bem. Portanto, isto foi um projeto que já terminou, com resultados muito interessantes, mas a forma como arrancou foi esta, e, no fundo, passando para a realidade agora, eu devo perceber quais são os meus objetivos, adaptar a minha cadeia de valor, que pode ir até aos fornecedores ou não. Neste caso, estávamos com um foco fábrica, desde, no fundo, o meu armazém de componentes de matéria-prima até produto acabado, e desenhar, olhar para a minha procura e redesenhar como é que deve ser o meu modelo de produção, okay? E lançar as melhorias e um plano de implementação do mesmo.
Portanto, esta é a lógica que devemos ser necessário fazer para qualquer organização cuja procura tem uma grande variação ou que tenha que repensar o modelo de produção. Com isto, termino os 3 temas e vou passar ao testemunho ao Rui para explicar um pouco o que fizeram na Striker. Boa tarde a todos. Estão-me a ouvir? Olá. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Vou iniciar a partilha da apresentação do meu lado. Tecnicamente tudo ok? Sim. Sim. Estão a ver a apresentação? Sim. Luís? Sim, sim. Ok. Bom, boa tarde a todos. O meu nome é Rui Cernadas, eu sou diretor de operações global da Pol Striker. A Striker é uma empresa portuguesa fundada há 76 anos, em Coimbra, bastante desconhecida do público e dos mídia. Nós atuamos na área dos produtos promocionais. O nosso modelo de negócio tradicional é o B2B2C, ou seja, de uma forma resumida, nós vendemos os nossos produtos a agências de publicidade, marketing e comunicação, que utilizam as nossas plataformas digitais para escolher os produtos do nosso catálogo, para escolher as soluções de personalização ou de impressão nesses produtos, e nós entregamos diretamente aos clientes dos nossos clientes. A nossa realidade é uma realidade muito internacional. A nossa sede está em Portugal, na Mielhada, e por isso todo este evento, ou esta sucessão de eventos dos últimos três meses na Europa, tiveram um impacto profundo na nossa organização, mas na realidade, e porque temos um escritório grande também na China, como vamos ver, o problema para nós começou até antes. Passando aqui um bocadinho pelos números e pelas geografias da Striker. Portanto, a Europa representa neste momento o nosso maior mercado. Temos 2 grandes unidades ou 2 grandes centros de negócio distribuídos em Portugal e na República Checa. O objetivo é cobrir zonas geográficas diferentes e garantir que somos rápidos a servir estes mercados, nomeadamente a República Checa, os mercados da Europa Central e da Europa do Norte. Temos também um negócio crescente no Brasil e, como referi, então uma operação de sourcing na China, onde fazemos a grande maioria na China e na Ásia no geral, mas baseada na China, onde fazemos o sourcing da nossa oferta. Os seguintes localizações são, no fundo, escritórios comerciais ou de representantes locais e que representam, no fundo, a parte de Customer Care e a parte de Customer Support. Em termos de números, a nossa operação na Europa, a nossa capacidade de armazenamento equivale a 36 mil paletes neste momento. Temos um catálogo permanente de mais de 3.700 artigos que vão desde canetas a lápis, blocos, canecas, produtos têxteis, enfim, tudo aquilo que possa ser alvo de personalização e usado em eventos de comunicação e marketing. Somos naturalmente os líderes nacionais de vendas e temos uma equipa com mais de 900 colaboradores. De uma forma prática, entrando aqui na nossa agenda, estará distribuída em cinco grandes áreas. Este resumo da forma como na Striker abordamos e gerimos toda esta fase da pandemia mais drástica, e vamos começar então por perceber o impacto da nossa equipa na China e o impacto também no nosso negócio. De seguida vamos perceber naquilo que são os nossos principais mercados, como é que nós nos organizamos e como é que nós readaptamos o nosso modelo para viver numa realidade em que as nossas vendas obviamente cresceram. A seguir, a importância da comunicação na gestão de todo este processo, aquilo que nós fizemos um bocadinho para além do nosso negócio e de forma a contribuirmos para a resolução ou ajudar a ultrapassar esse problema, e por último a visão de longo prazo, que é fundamental para nós não perdermos o foco nestas alturas de crise.
Portanto, o problema para nós começa no início do ano, eu diria no final de janeiro e a sério em fevereiro, uma vez que a maioria dos nossos fornecedores estão localizados, então, como disse, no Sudeste Asiático. Isto foi particularmente crítico para nós porque chegamos a uma realidade em que fomos confrontados com a possibilidade de não termos estoque para a época alta do Natal, uma vez que toda a nossa coleção do catálogo de Natal tem início de produção após o final do ano novo chinês e ao longo do mês de fevereiro. E, portanto, para nós isto foi logo o primeiro sinal de alarme, muito longe ainda de pensarmos que íamos ter este problema, digamos, nas nossas equipas na Europa e no Brasil, mas claramente levantou-nos o alerta para esta situação e claramente começamos a criar um conjunto de cenários sobre como poderíamos ultrapassar a falta de estoque por incapacidade dos nossos produtores de iniciarem as suas fábricas. Curiosamente, aqui aconteceu uma coisa engraçada, que foi em fevereiro, andamos a comprar máscaras e andamos a correr desde grandes armazenistas até farmácias para enviarmos EPIs para a nossa equipa na China e também para alguns dos nossos fornecedores mais antigos e mais próximos, uma vez que neste período nós em Portugal nem sequer punhamos em hipótese andarmos de máscara todos os dias como andamos hoje, mas na China eles viviam um problema que nós vivíamos há um mês atrás, em que apesar da grande capacidade de produção interna, não havia máscaras para as equipas e para as pessoas. E, portanto, aqui claramente foi um momento de alerta em que começamos a criar alguns cenários sobre como adaptarmos o negócio, se íamos subir os preços, se íamos começar a comprar a concorrentes nossos para garantir que tínhamos estoque no final do ano, se íamos focar a nossa compra nos produtos críticos, começamos a negociar as prioridades, começamos a ter que renegociar os preços também, porque a pressão sobre os nossos fornecedores era tanta que essa era uma das formas que tínhamos de garantir prioridade em algumas das nossas coleções mais importantes e, portanto, nesta fase, claramente, houve uma dimensão de negócio crítica que foi inicialmente afetada. É importante dizer que o nosso objetivo de crescimento este ano era de 28% no negócio global, ok? Ou pelo menos nas vendas principais que ocorrem na Europa e no Brasil. E, portanto, isto era para nós ainda de maior importância, porque com tantos objetivos e com tanto investimento, sem produto não íamos conseguir ter a rentabilidade ou o retorno que precisávamos. Num segundo momento, nós começamos então, a partir de março, como todos vocês e como todas as empresas na Europa, a viver ou entrar na realidade de que o problema não estava localizado na Ásia, mas estava já bem presente na Europa e bem presente nos nossos mercados, nas nossas equipas e nos nossos escritórios. E, portanto, logo no dia 18 de março, nós, na unidade amealhada, começamos a produzir máscaras para os colaboradores. Obviamente, na altura, nós não tínhamos Onovan, isto foi uma decisão que foi baseada na experiência dos nossos colegas na China e que sabíamos que era, enfim, um dos potenciais focos de contaminação, a propagação através da boca e através dos espirros e do nariz. E, portanto, nós compramos logo pano 100% algodão. Vocês podem ver aqui uma fotografia das máscaras que produzimos na altura e usamos, e no fundo concentramos e colocamos uma parte da nossa equipa a produzir para todos os membros que se mantiveram na instalação. Assim que nós fizemos também, numa perspectiva de garantir a segurança das pessoas e a continuidade do trabalho, sobretudo nas operações, e por operações eu falo da produção das nossas áreas de impressão e dos nossos armazéns, que na Europa totalizam 500 pessoas. Começamos também a utilizar o álcool que tínhamos em estoque e começamos a misturá-lo de forma controlada com o gel de mãos para garantir que conseguimos aumentar a duração desse produto, que já nesta semana de março era impossível de comprarmos, e de forma, uma vez mais, a garantir que as pessoas podiam limpar as mãos sem restrições durante o período de permanência na empresa. E também logo nesta primeira semana do início do plano de emergência fizemos uma ação simples que foi desfasar os turnos. No fundo nós fizemos
com que o turno da manhã saísse 15 minutos mais cedo, o turno da tarde começasse 15 minutos mais tarde, de forma a impedirmos qualquer contacto no interior das instalações e de forma a aumentarmos as rotinas e a equipa de serviços externos de limpeza naquilo que eram as superfícies de contacto, as casas de banho e todas as zonas comuns na nossa instalação. Curiosamente, o nosso negócio só começou a ressentir-se exatamente nesta semana, portanto, nós, para terem uma ideia, de quinta-feira, prévia ao início do estado de emergência, nós estávamos perfeitamente dentro do objetivo de vendas, portanto, 30% em média, um bocadinho abaixo, 25% em média acima do ano passado. 4 dias úteis depois estávamos a vender 20% daquilo que tínhamos vendido antes. Portanto, na semana seguinte ao início do plano de emergência, com um decréscimo brutal da nossa atividade e da nossa procura, tomamos a decisão de, na Europa, portanto, nós temos 2 grandes unidades industriais em Portugal e na República Checa, de partir os turnos em 2. No fundo, nós ficamos com 8 subequipas na produção, e ficamos, no caso do armazém, que tínhamos mais atividade, já vamos ver porquê, partimos as equipas em 2 em cada localização, portanto passamos para 4 subequipas na nossa operação na Europa. Portanto, aqui nós claramente estávamos focados em garantir que o negócio não parava, em garantir que perante a indefinição e perante a falta de informação sobre a velocidade e o próprio estado das nossas equipas, no fundo o que nós fizemos aqui diretamente nas áreas industriais foi garantir que tínhamos o máximo de condições possíveis para, caso tivéssemos alguma pessoa infectada com o Covid-19, não corrermos o risco de as instituições sanitárias ou as instituições do governo nos fecharem, no fundo, as facilities, as operações. A partir daqui começou a haver mais informação da DGS e, portanto, nós acabamos por começar a seguir as diretrizes públicas e publicadas pelo Ministério da Saúde. O que é importante aqui dizer é que nós, com esta decisão de partirmos em 8 subequipas, e o que é isto? Na prática, nós, pela redução da carga, reduzimos a nossa capacidade a 25%, portanto, nós trabalhávamos com meio turno por semana, o que significa que durante o mês de março e de abril, a cada 4 semanas, as nossas equipas de produção, no caso, trabalhavam uma semana e estavam 3 em casa. Ciclos de trabalho de semanas completos, ok, turnos de 8 horas na mesma, mas com isto garantimos que, caso, uma vez mais, nós tivéssemos alguém infectado, as outras 3 equipas, continuavam protegidas, ou pelo menos o risco de contágio dentro da instalação era menor. E com isto reduzimos em quase 90% o risco de bloqueio total do negócio do ponto de vista daquilo que era os nossos processos internos. E no caso do armazém, que é também crítico para nós, não conseguimos chegar tão longe porque a carga não baixou tanto, mas mantivemos a trabalhar então com 2 equipas que não se cruzavam em cada localização, o que nos daria, no fundo, 4 subequipas. A partir do momento em que tomamos estas decisões rápidas de adaptação da nossa capacidade, começamos também a focar aqui um bocadinho, ou em paralelo, a comunicação e a informação que passávamos para a restante organização. Montamos reuniões diárias entre a equipa de direção destas localizações, portanto, aquilo que nós chamamos o Steering Committee, que tinha por base um Disaster Recovery Plan, onde nós tínhamos uma matriz sobre como proceder no caso de alguns eventos, no caso da evolução do negócio, e portanto cada uma das suas direções começou a criar os seus planos entre distribuição de trabalho em casa, novos modelos de negócio, no nosso caso nas operações controle de custos agressivo, e portanto o objetivo era criar claramente aqui uma plataforma onde todas as direções podiam capitalizar a sua rede pessoal e claramente dar diretrizes a esta equipa de direção, que depois era responsável por desmultiplicar a informação dentro das suas equipas e de forma que fizéssemos chegar estas decisões a todas as pessoas na empresa. Obviamente que em paralelo com isto também houve um foco grande na estabilidade financeira do grupo. Iniciamos contactos com bancos de forma a manter as linhas de crédito e a gestão de planos de pagamentos e portanto isto é absolutamente fundamental.
Todas as direções iniciaram o seu processo de revisão do budget deste ano para refletir a redução na estrutura de custos prevista e contribuir positivamente também para o cash flow e para a poupança neste momento de incerteza. Em paralelo com isso, e peço desculpa aqui por esta imagem não estar bem localizada, em paralelo com isso, a nível das operações, que era também um pouco o scope desta sessão, o que é que nós fizemos? Acabamos por cancelar a contratação de temporários para o primeiro pico de vendas que temos em maio, junho e julho, em acordo com as pessoas e com o compromisso de não despedimento que ainda hoje cumprimos e que vamos ver no final, pedimos o gozo de férias, permitindo às pessoas utilizar 10 dias úteis à sua escolha até ao final do ano e a partir do mês de junho. Portanto, até 10 dias as nossas equipas gozaram férias, a partir daí as pessoas têm a possibilidade de escolher as suas datas e aprovamos, junto de todas as pessoas na área industrial, aquilo que a lei chama o regime de adaptabilidade. Na prática, o regime de adaptabilidade é um banco de horas, só que enquanto que o banco de horas é grupal e pressupõe a aprovação da maioria de 65% através de uma votação conjunta, e portanto, enquanto o banco de horas é então grupal e pressupõe essa aprovação conjunta, nós propusemos uma alternativa que a lei permite, que é a adaptabilidade individual. Em que, no fundo, o que fizemos foi, com isto, garantir que as pessoas, durante o seu tempo em casa, continuavam a receber o salário completo, mas nós conseguíamos garantir que o tempo em casa ficava em crédito na empresa para que possamos usar mais à frente, assim que o negócio necessitar de reforço da nossa capacidade. Mais à frente, acabamos por utilizar e aceder aos regimes de layoff aprovados pelos governos, nomeadamente na República Checa logo em abril, e em Portugal e no Brasil apenas em maio, de acordo com as regras do regime simplificado. Também partilhar que a nível das nossas equipas de operações acabamos por utilizar, e porque, enfim, nós não podemos fazer reuniões, não podemos estar juntos, nem toda a gente tem acesso ou a possibilidade com as suas famílias e com a sua reorganização pessoal a fazer reuniões ou a fazer este tipo de reuniões digitais. Acabamos por criar uma cadeia de comunicação via WhatsApp, que foi desde os chefes de equipa até aos diretores de fábrica, e o objetivo era nós conseguirmos garantir que todas as decisões e todas as novas regras ou todas as atualizações de regras eram rapidamente comunicadas a todos, independentemente da ausência na instalação. Em paralelo também com isto, e obviamente que a nossa equipa estava ansiosa, como todas as pessoas, e receosa pelos seus postos de trabalho, uma das formas que tivemos de contribuir positivamente ou de ajudar naquilo que nos era possível e ao mesmo tempo também de motivar e de dar um sentimento de missão às pessoas que continuavam a ir trabalhar para a instalação, foi exatamente a produção de viseiras através da nossa farm de máquinas de impressão 3D. Com isto nós oferecemos quase 12 mil viseiras a instituições públicas e privadas, e isto foi sempre feito envolvendo as nossas equipas e garantindo que havia este lado de missão para além daquele que era garantir que nós que continuávamos a servir os nossos clientes. A partir do momento em que nós começamos a respirar um bocado, e eu diria que isto aconteceu provavelmente na segunda quinzena de abril, voltamos claramente a olhar para aquilo que era o nosso negócio e depois de garantirmos a segurança das equipas, de garantirmos todas as regras e a desmultiplicação das decisões de forma a proteger a organização e a proteger as pessoas, começamos então a voltar-nos para aquilo que é a nossa ambição e para aquele que tem sido o caminho da Striker no mundo, que é o caminho de crescimento. Portanto, nós tomamos uma decisão logo no final de março, após a revisão dos budgets e após a atualização da primeira previsão de vendas que fizemos nessa altura,
ou a primeira revisão da previsão de vendas, e portanto tomamos uma decisão que ainda hoje mantemos e temos como compromisso entre nós, direção e com a administração e todas as pessoas, de não fazer despedimentos até ao final deste ano, ok? E portanto isto foi claramente um compromisso que ajudou a trazer segurança e estabilidade às pessoas e que ajudou a manter um espírito de união, quando na verdade muitas pessoas entraram num estado de emergência individual ou pessoal, seja por questões de saúde própria, seja por problemas de saúde ou de risco de familiares. Começamos a adaptar o negócio, construímos um catálogo de máscaras e EPIs para os nossos clientes, que também têm uma procura através dos seus clientes. Portanto, nós temos uma equipa de quase 40 pessoas na China, que faz sourcing, faz controle de qualidade, encontra soluções para as nossas necessidades, e no fundo o que fizemos, a partir do momento em que na China, portanto em abril, começou a ser permitida a deslocação de forma gradual, o que nós fizemos foi, as equipas que estavam localizadas em regiões nas quais se podiam movimentar, começamos a ativamente procurar produtores de equipamentos de proteção certificados, dentro de toda a legalidade que nesse momento se tornou bastante complexa, e acabamos por lançar um catálogo, então, ainda durante o mês de abril, que nos permitiu aumentar um pouco o nosso revenue, numa altura em que estávamos 15%, 20% daquilo que eram os nossos objetivos de vendas, e contrabalançar um pouco, financiar os custos da empresa. Neste momento nós estamos obviamente focados naquela que é uma das nossas imagens de marca, que é o Customer Support, e estamos ativos sempre a encontrar formas alternativas de potenciar os nossos produtos e potenciar as nossas vendas, seja através da criação de linhas de comunicação específicas através dos nossos canais digitais, e estou a falar, por exemplo, da oferta de produtos que permitem que as pessoas almocem nos escritórios, estou a falar das malas térmicas, estamos a falar de tupperwares, estamos a falar de chávenas personalizadas com o nome individual de cada colaborador para garantir que não há confusão e para garantir que cada operador é responsável pela limpeza e pela higiene de tudo aquilo que são produtos alimentares. Estamos a falar de garrafas, estamos a falar, no fundo, de um conjunto de produtos que no nosso catálogo se tornam relevantes para a sociedade neste momento. E, portanto, estamos já há quase 2 meses claramente a atacar a concorrência e o nosso mercado, construindo esta visão junto dos nossos clientes. Mantemos aquele que é o nosso principal objetivo estratégico deste ano, que é o lançamento do novo ERP em setembro de 2020, primeiro na Europa e no próximo ano no Brasil. Obviamente que isto nos obriga a um grande esforço também nesta altura de trabalho à distância, mas vai obrigar a que a nossa equipa também se desloque em setembro. Portanto, uma vez mais, aqui a mensagem clara de que nós não vamos baixar os braços e vamos continuar com aquilo que são os nossos vetores de crescimento. E por último, mantemos também os investimentos de aumento de capacidade, sobretudo na unidade da República Checa, face ao objetivo original de crescimento de 28% este ano, e que corresponderão a um investimento superior a €1 milhão neste ano. E, portanto, no fundo, o que é importante aqui, no momento, digamos, pós-pânico e pós-visão de curto prazo, é nós passarmos às pessoas a mensagem de que continuamos conscientes, fizemos tudo aquilo que estava ao nosso alcance nesse momento, mas não perdemos o foco e vamos continuar unidos e vamos continuar a trabalhar num caminho conjunto, que é fundamental para que as pessoas também ganhem motivação e ganhem, no fundo, uma forma diferente de voltar ao trabalho e às suas rotinas, agora que o teletrabalho gradualmente começa a reduzir. Por último, e de forma resumida, como é que eu leio em 3 pontos aquilo que foi a sucessão de eventos catastróficos dos últimos 3 meses? Claramente num estado de emergência, e não estou a falar num estado de emergência de um governo, estou a falar numa situação catastrófica, como descrevi no início, é fundamental manter o foco no curto prazo, é importante perceber quais é que são as dimensões relevantes em cada momento e é preciso trabalhar em ações concretas e em cenários de reação que nos permitam antecipar aquilo que pode acontecer no futuro. E, portanto, o foco no curto prazo é, sem dúvida, fundamental. A partir daqui, é preciso também não permitir ou não deixar que as equipas se tornem inseguras e percam e entrem em pânico
e é importante manter os canais de comunicação claros e transparentes entre todos. A segurança e a confiança é fundamental para que as pessoas continuem a desempenhar o seu trabalho com máxima qualidade e com máximo profissionalismo, independentemente das restrições de estarmos em casa com os filhos, com a família, enfim, muitas vezes com dificuldades de comunicação, e portanto é importante sempre que a comunicação seja o elemento nivelador e de união nestes momentos de crise. E por último, obviamente, é fundamental garantir o cash flow e garantir ações concretas na continuidade e na renovação e na adaptação do negócio. Obviamente que para nós isto foi num momento posterior, para negócios mais pequenos isto tem que acontecer de uma forma muito mais dinâmica e muito mais rápida, mas claramente o importante é garantir que todos estão alinhados no esforço de adaptação e de recuperação daquele que é o caminho que as organizações têm definido antes destes momentos. Muito obrigado pelo vosso tempo e até já. Obrigado, Rui. Pronto, e nesta vez não conseguimos, creio, mas a Júlia já vai dar umas dicas, ter acesso à parte de perguntas e respostas, mas também, de qualquer forma, fica aqui o meu e-mail, por caso existir alguma coisa que queiram discutir à vontade. Penso também que a apresentação e o vídeo vai estar disponível. Portanto, obrigado pela participação de todos, bons feriados e até para a semana. Vou passar a Júlia. Obrigada. Agradeço o testemunho e a partilha da informação nesta sessão por ambos, que tentamos que fosse muito prática, focando estratégias e ferramentas que as empresas podem adotar. Eu penso que cumprimos esse objetivo no tempo de 1 hora e pouco. De facto, por questões técnicas, não foi possível ter disponível a funcionalidade das questões, perguntas e respostas, pelo que indico aqui uma alternativa, de forma a terem essa possibilidade, que é fazerem chegar as vossas questões para o e-mail da Academia, que é academia.pme@iapmei.pt, para o e-mail normal de comunicação do próprio IAPMEI, que é o info@iapmei.pt, ou diretamente, como o Luís acabou de referir, para o e-mail do Instituto Kaizen, e assim, se for por questões concretas, poderem também fazer portanto, as questões diretamente. Também, como eu referi no início da sessão, iremos disponibilizar a gravação através do vosso e-mail de inscrição. Associada a essa gravação e às apresentações que foram aqui disponibilizadas, disponibilizaremos um link com 2 questões muito simples, para termos também aqui uma apreciação vossa da sessão, só para ter um feedback do que é que acharam e também alguma sugestão da vossa parte relativamente a algum desenvolvimento dos temas que têm aqui sido tratados. Por isso agradecemos a vossa resposta a esse questionário e nesse link. Convido-vos a estar connosco novamente na próxima semana neste ciclo de webinars, embora será focado essencialmente no setor do turismo, mas caso tenham interesse e curiosidade, são todos muito bem-vindos. E faço minhas as palavras de Luís, desejo-vos uns bons feriados dentro do contexto que é possível, muita saúde e obrigada pela vossa adesão em estar connosco neste webinar. Boa tarde.